Jones Manuel, da classe trabalhadora brasileira, do povo Castro, né? E aí, as tretas da esquerda e não sei o quê. Hoje nós vamos reagir ao Jones Manuel falando dessa treta e de outros setores da esquerda. Isso pra você entender como é um mito você dizer que não. A esquerda, enquanto a direita se mata, né, entre si, a esquerda não tá unida. Eles respeitam uma hierarquia, tá? Mas isso está prestes a ruir e eu digo, quando o Lula se for, vai virar uma guerra fratricida pelo espólio do Lula, não é mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Fala com nós, Brasil, mais um vídeo aí do canal Colisão Cortes, eu Ferreira aqui na área aqui para acompanhar com vocês aí a reação do Arthur acerca de Jones Manuel, o seu praticamente inimigo aí dos debates políticos aí preferido, porém não conseguiu ainda encaixar um debate com Jones Manuel. Vamos junto, dá aquela força, aquela moral, aquela ajuda, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com os amigos e vamos que vamos. Este sábado, às 15 horas, nós vamos nos reunir em frente ao MASP para fazer a marcha contra a corrupção, tá? Vai estar todo mundo, cara, desde a galera das antigas, eu, Renan, isso, depois a gente vê. Não! Estaremos na Paulista 15 horas para fazer essa marcha. Você vai estar comigo, certo? Você vai estar lá, né? Então vai. Eu vou tomar a liberdade de começar respondendo, falando um pouco da minha biografia, porque eu acho que é importante, né? Eu não sou de família rica, de classe média, e aí nada contra quem veio de família rica. É muito bom não passar dificuldades, mas não é o meu caso, né? Minha mãe trabalhou a vida praticamente inteira como empregada doméstica, meu pai era pedreiro antes de ser assassinado, então eu cresci numa favela de... Cara, peraí, eu não sabia que o pai dele tinha sido assassinado, cara. Isso é pesado, tá? De verdade, estou falando sério isso aqui. Respeito muito pessoas que passam por esse tipo de dor. De verdade, isso é sem piada isso aqui, tá? Agora vamos lá, sobre o mérito da coisa, tá? Independente da sua biografia, Jones, ninguém tá zoando a sua biografia, apesar que você já tá fazendo um disclaimer, né? Tipo assim, eu não sou Ian Neves. Basicamente isso aqui, esse começo é ele falando o seguinte, eu não sou Ian Neves, tá? Não sou playboyzinho da FAP, né? Mas olha o seguinte, cara, a crítica não é nem isso. Tem essa parte também, mas a crítica é, vocês não vão fazer revolução, cara. É só isso, cara. Vocês não vão pegar um monte de fuzil e vão, sei lá, matar os ministros supremos. Vocês não vão fazer isso. O extermínio da juventude negra, participei do Cup Estelita, estava lá nos comitês populares contra a remoção da Copa do Mundo, participei da primeira ocupação do MTST em Pernambuco, né, ocupação Carolina de Jesus. Participei da passada, eu fui de madrugada, junto com os militantes do MTST, cortar bambu pra fazer os barracos e tal, e quando foi ocupar o terreno do lado da Estação do Barro, eu tava lá também, né? Na época, militante da UJC, da Juventude Sem Medo, em Pernambuco e por aí vai indo. Então é muito curioso, porque hoje eu sou um comunicador de repercussão nacional, as coisas têm dado muito certo, graças a Deus, Marcos, amém. Porém, contudo, todavia, minha militância política de 15 anos de atuação política não se resume à comunicação digital. A comunicação digital é parte também do que eu faço. Né? Essa militância que você fez, né, fora das redes, aparentemente ela não surtiu efeito de massa, né? Eu não sei exatamente todas as ações que você fez, todas as consequências daquilo que você fez, mas no fundo, não foi a sua luta real que lhe trouxe até aí, né? Foi uma repercussão virtual, né, de pessoas imbecilizadas que curtem as suas ideias, que sabem que no mundo real elas não vão. Me parece o seguinte. Tem quantos anos? Tenho 39. Pronto, tem 39. Então tu pegou a época que era um consenso unipresente com a eleição do Bolsonaro em 2018. Então são mais de 10 anos na esquerda precisa aprender a se comunicar nas redes. E aí, curiosamente, quem deslanchou nessa comunicação digital foram marxistas, né? Não foram petistas. A esquerda sempre foi muito forte no Brasil. Sempre foi, historicamente sempre foi. Mesmo durante a ditadura. A esquerda sempre esteve presente, a esquerda sempre foi muito forte no Brasil. Tá? É uma ilusão a gente achar que não, a maior parte das pessoas... Não é, cara. A esquerda é muito forte. De fato, cara, com figuras caricatas, essa é a verdade, tá? Como o Jones Manuel, desculpa, caramba, acabei de falar dele, o Ian Neves, né? Vocês ficaram grandes por ser pitorescos. Só que depois aconteceu uma coisa muito curiosa, porque vocês deram um pico de popularidade e essa cauda não se vocês não fizeram nada com isso. Vocês não criaram partido, vocês não elegeram figuras para política institucional, vocês não escreveram... Você fez um debate teórico, político e cultural do Brasil. E não, Edson, que a gente esteja na crista da onda pautando a sociedade brasileira. Por outro lado, eu acho que tem aqueles que tentam enquadrar a esquerda brasileira no que um grande pensador, Mark Fisher, chamava de realismo capitalista. A superação do capitalismo e pensar o socialismo. Todo pensamento, toda proposta política que se propõe a ir além do que está posto, que se propõe a questionar estatizar o sistema bancário, que é possível e necessário mudar radicalmente a matriz produtiva do Brasil e acabar com essa dinâmica econômica, tá bom.
sim, o que a gente tá vivendo não tá bom. Os empregos no Brasil são ruins, a saúde tá aquém desnecessário, a educação segue uma crise, como diria Darcy Ribeiro, uma crise que é um projeto, a violência urbana cresce cada vez mais, as cidades você tem uma gestão do capitalismo que é fascista no Brasil, que é o campo da extrema-direita, nesse momento uma classe oligárquica, né, tradicional, que é muito representada por uma figura aqui de São Paulo, que é o Gilberto Kassab, e você tem uma proposta de gestão do capitalismo, que é uma proposta de gestão do capitalismo progressista, que é assim, a gente vai manter a propriedade privada dos meios de produção, vai manter a superexploração da força do trabalho, vai manter a dinâmica de poder político concentrado nas mãos da burguesia e dos seus gerentes, mas vai ter mais política pública, vai ter mais direitos humanos, vai ter mais um discurso de respeito à diversidade, à diferença e por aí vai. Então, para alguns setores da esquerda... Burocratas, administradores de um capitalismo que quer te escravizar e tirar de você o poder de sonhar. É isso. No fim do dia, uma revolução como legítima, como possível, entende que a revolução vai ser melhor para si próprio, uma vez que você vai estar para tomar, através de armas, né, o poder estabelecido. Tem um campo político que manda na esquerda brasileira há 40 anos. 40 anos vocês comandando a esquerda brasileira, vocês não conseguiram correlação de forças para avançar mais? Por que não? Acho que já deu, né, a oportunidade. 40 anos, sabe? É a mesma coisa. Imagina, tu torce pra que time aqui em São Paulo? Sou Palmeiras. Palmeiras, perfeito. Aí imagina, antes da nova gestão do Palmeiras, que deu uma arrumada na casa, o Palmeiras vivia em crise, né? Vivia correndo risco de rebaixamento, não ganhava título nenhum e tal. Aí imagina as gestões antigas do Palmeiras, sabe assim, não, a gente tá 10 anos sem ganhar nada. Tem um terceiro elemento também, que é o elemento uma perspectiva aristocrática. Por exemplo, a fala que o Jean Willis fez aqui é uma fala muito lamentável, porque eu esperava um pouco mais de alguém que tem uma formação acadêmica, alguém que tem anos de atividade política, de estudo e tal, que se propõe a escrever livros. Não acho que são bons, mas é isso, escrever. Cara, faz o seguinte, pegue as falas, você não precisa nem ir longe, pega as falas do Jones Manuel sobre PCBR e leia o programa do PCBR, acabou. Puta, era isso. Exponencial, né? Acho que isso nem precisa argumentar. Que quem negar isso, aí paciência, né? Tem que começar a dizer que a Terra é plana, porque tá negando a realidade. Isso por um lado. E por outro lado, as pessoas não compreendem que a gente está num momento histórico de reconstruir a proposta comunista no Brasil. De fato, o comunismo deixou de ser um movimento de massas no Brasil desde os anos 90. Né? A gente está na proposta de reconstruir um campo político. Avançamos muito, temos muito que fazer ainda, não somos protagonistas da política brasileira, mas todo mundo é consciente disso. Eu sou consciente disso, meus camaradas do PCB. Então, desde do pequeno trabalhador no dia a dia, que precisa resolver uma questão com o seu patrão, até o judiciário, né? Gigantesco, né? O judiciário votando a favor do próprio penduricalho, que vai passar o limite do teto de gastos, né? Ele reclamando que ganha pouco, né? Meu Deus do céu, eu, desembargador, estou sofrendo aqui ganhando pouco. A carreira não é atrativa. Como sofre, né? Inclusive a saída. Eu entendo o afã das pessoas em comemorarem isso, porque cada aprovação da firmeza de uma instituição é algo a ser comemorado. Né? No impeachment é a mesma coisa, cara. Pressão muito grande para que as coisas fossem quebradas. E as pessoas no Brasil, principalmente, tendem a ceder à pressão. Então eu nem quero elogiar a STF aqui de jeito nenhum, mas eu acho que, de uma forma geral, quando a obrigação dessa justiça não existir, esse dinheiro sobra um pouco mais para outras instâncias judiciárias, é isso. Você tem menos questões trabalhistas indo pro judiciário, pro STF, desculpa, do que outras questões políticas, etc, etc. Então, ele é ainda menos interessante. Na verdade é essa. Instância específica para garantir a execução. Com todas as garras possíveis e uma coisa que acontece na justiça trabalhista é o seguinte: você não respeita a jurisprudência. Então, por mais que o Gilmar Mendes dê uma decisão, no fim das contas, cara, isso é uma justiça trabalhadora da coisa, mas existem também. Tentativa de destruir os direitos trabalhistas no Brasil, destruir o movimento sindical e a esquerda calada. E o Bolsonaro teve que aprovar em 2022, no ano da eleição, teve que sancionar. O empresariado privado foi lá, via o senhor Barroso, e conseguiu que o STF suspendesse o pagamento do piso da enfermagem e destroçar o piso da enfermagem. A maioria das pessoas da esquerda ficaram caladas. E aí, veja, gente, a gente dá de bandeira. Extrema-direita, para, Jones, para, velho. Tem vídeo dos caras, assim, tô falando nem eu, nem MBL, nem nada. Tem vídeo dos caras que você considera extrema-direita, 2010. Do Norte, que a União Soviética tá... Meu irmão, o cara vai passar 30 anos no centro do poder, mandando e desmandando, é isso mesmo, né? E não existe instância revisora, né, do STF, né? Então, uma decisão do STF é uma decisão do STF. Até que se mude a composição da corte para talvez mudar aquela decisão, ninguém controla os supostos controladores. A linha que trata a revisão de segunda instância é ambígua. O STF decidia que não era pra prender, depois decidiram que era pra prender, aí o Lula foi preso, aí por causa do Lula mudaram, agora não é pra prender mais. Aí o Bolsonaro tava no poder e falou: isso é um absurdo, e aí a gente brigou com ele. Tá, então faça o caldo popular. Aí Alexandre de Moraes, escritório tocado pela esposa, senhora Viviane Bastos de Moraes, que tinha um contrato com o Banco Master de 129 milhões de reais. Quer proibir, quer ganhar dinheiro, vai pro setor privado. O juiz do STF tem que ser juiz, não tem escola de advocacia, aí quando sair vai dar aula na universidade.
vai viver a vida acadêmica, vai escrever livro, do vai participar STF, principalmente ali no meio da Lava Jato, parte da galera falou assim, ó, deu uma passada ali, se porque até mesmo o goleiro do Bolsonaro, porque o entusiasmo da galera ficou ali com o Alexandre de Moraes, o 8 de janeiro me pega muito. o cortador de maconha do Paraguai. Pô, o Alexandre de Moraes, que você parar pra pensar, aliás, tem um excelente podcast do UOL, que é sobre o Alexandre, não vou lembrar, um excelente podcast sobre assim, precisa ir muito longe. E aí você vira não, agora é nossos amigos, agora tá tudo bem porque é um ataque da direita, e você fala assim, tá, mas gente, o que a gente tá protegendo? Bate em resort, o cara tem. A mulher do cara tá envolvida e agora a gente não pode falar, por que não? Porque o julgamento do 8 de janeiro tá na mão. Então viram. Que política é essa que a gente tá defendendo aqui e é pra quem? Trabalho que são condenados numa escala 6x1. Pega um transporte ruim, lotado. A maioria não tem ar-condicionado. Em Recife faz 15 anos que a promessa é climatizador da frota e 15 anos que a frota inteira não é climatizada. Aí pega um ônibus lotado, cheio de essa porra, calor da miséria. Se for mulher, lasco. Aí tem um banqueiro bilionário que é brother do juiz do STF, que julga casos que são diretamente do interesse dele, e os caras estão ali se conversando, se combinando, trocando um WhatsAppzinho, se encontrando em resort ministro do STF, que é milionário. Peraí, pô. Aí é isso mesmo? É a esposa do Alexandre de Moraes, tem um contrato de 123 milhões de reais. Ela é o que é o melhor advogado do Brasil, é? Porque assim, que contrato da desgraça é esse? Aí o Alexandre de Moraes... Assim, ele tá falando, ele tá, né? Veja, que os amigos do Stalin tinham acesso. Veja o que, até hoje, na Coreia do Norte, os ditadores têm acesso, até a população não tem, cara. É uma coisa meio idiota, sabe, cara? A galera na Venezuela passando fome, não tem papel higiênico. Muito bom e tal. Dito isto, gente, ninguém que é funcionário público e matou, estuprou, esquartejou, tem que continuar recebendo a aposentadoria de funcionário público, porra. Tipo, pelo amor de Deus, assim, sabe? Pra mim, é por isso que é tão fácil pra direita capturar a aparência de ser antissistema. Porque que é coisa mais sistema do que estar defendendo o bando de togado, milionário, que vive de encontrozinho de empresário, que vive de atacar direitos trabalhistas. Esquerda que defendesse ou que ficasse omissa em relação a esse tipo de coisa, né? Porque, né? Aí vai agora, pode ter certeza, no dia que você me vê defendendo o togado do STF, estão me ameaçando, viu? Roubaram minha gata, estão ameaçando matá-la pra eu falar qualquer absurdo desse, porque Nicolas Ferreira ficar dando passeio de jatinho, Daniel Borcaro, pega Ciro Nogueira, pega a Centrão. Isso é verdade. Isso é verdade. Simbora. É isso. Paulista 15 horas.